Fala, estoicos! Mais um dia e mais um episódio do Estoico Responde, onde eu pego as suas perguntas que vocês fazem lá no Instagram e respondo aqui com um pouco mais de calma e me aprofundando. Lembrando que vocês podem sempre também mandar as suas perguntas aqui nos comentários para que eu traga mais reflexões estoicas para vocês. Não esqueça também de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho aqui embaixo. Vamos levar essas reflexões estoicas para ainda mais pessoas. Então vamos para a primeira pergunta. Meu namorado pediu um tempo, mas eu não acho que existe essa coisa de tempo. Como lidar de uma maneira estoica? Olha, eu também nunca fui de acreditar nisso de dar um tempo. Só que vamos tentar afastar as nossas emoções e as nossas crenças pré-estabelecidas para dar um assentimento correto aqui. Esse tempo pode ser uma ilusão que muitas vezes nós usamos para adiar decisões difíceis. No. A break from us. No entanto, como estoicos, nós precisamos buscar a virtude e principalmente a sabedoria em todas as ações. Portanto, a questão que se apresenta não é apenas sobre esse intervalo indefinido de tempo, e sim sobre como nós vamos cultivar a nossa serenidade e autossuficiência interior, independente das circunstâncias externas que nós não controlamos. Vocês provavelmente estão passando por alguma dificuldade, estão precisando de um tempo para refletir sobre essas dificuldades. Tudo bem, esse tempo envolve ver outra pessoa? Se sim, para mim, e aí é uma opinião pessoal, o relacionamento terminou. Se ele quer ver outra pessoa, para mim não faz sentido. I thought we were broken up. We were on a break. That, for all I knew, could last forever. That, to me, is a break up. Se não, então o tempo é positivo, para vocês se afastarem um pouco da turbulência e pensar racionalmente. Essa prática estoica se chama visão de cima. Imagina que você está no topo de um prédio. As pessoas lá embaixo parecem todas bem menores, certo? É assim que seus problemas vão parecer quando vocês se distanciarem deles. Quando ambos fizerem isso e estiverem mais calmos, sentem novamente para conversar e de uma maneira racional, buscando o que é melhor para os dois. Isso sim seria um tempo bem dado, não um tempo para conhecer novas pessoas. Em uma última análise, o estoicismo te ensina a encontrar o seu próprio centro interior, a abraçar o que está sob o seu controle e a aceitar serenamente o que não está. Seja qual for o resultado, lembre-se de que você tem o poder de cultivar a sua paz interior e a força de caráter para enfrentar qualquer desafio que a vida lhe apresente. Segunda pergunta. Sempre acho que as coisas são impossíveis para mim. Como agir dessa maneira? Isso normalmente acontece quando nós estamos numa sequência negativa, quando tá tudo dando errado na nossa vida. Parece que nunca mais nada na nossa vida vai dar certo, né? O que não faz sentido algum. Primeiro, tenha em mente que tudo na vida é transitório, tanto os bons quanto os maus momentos. E segundo, eu quero que você reflita comigo sobre algo que o próprio Marco Aurélio, um dos maiores estoicos, refletiu no seu próprio diário de meditações, onde se algo é humanamente possível, então está ao seu alcance. O sonho das pessoas não tem fim! Esse é um convite a uma autorreflexão, a uma consideração sincera das suas próprias capacidades e limitações. Você é parte de um vasto universo que você e eu fazemos parte, moldados pela mesma natureza que concedeu a capacidade de conquistar desafios. Se você tem um desafio em mãos, o que está no seu controle é como você pode se preparar da melhor maneira possível, e com a internet hoje em dia, isso fica cada vez mais fácil. É muito simples você pesquisar hoje em dia
como se faz algo e colocar a mão na massa. Claro que nas primeiras vezes você não vai se sair tão bem quanto você esperava, mas tudo bem. Há sempre uma curva de aprendizado que você precisa ter em mente que é necessária para a sua evolução. Quase ninguém começa muito bem em algo, tenha isso em mente. As barreiras que costumam parecer intransponíveis muitas vezes existem principalmente nos nossos pensamentos. Lembre-se, a mente é a chave para desbloquear o seu potencial ilimitado que reside dentro de você. Para isso nós temos a virtude da coragem, para enfrentar os nossos medos. Nossos julgamentos acabam moldando nossa realidade, e é por meio da disciplina mental que nós vamos aprender a enfrentar as adversidades com resiliência. Quando você se deparar com essa sensação de que algo é impossível, questione essa sua crença com a racionalidade estoica. Não se esqueça que cada jornada começa com um único passo. Divide então esse desafio em partes menores, em etapas alcançáveis. Assim como um engenheiro que constrói grandes edifícios tijolo por tijolo, você também pode construir o seu próprio caminho para o sucesso, um passo de cada vez. Tanto, quando a sombra da impossibilidade pairar sobre você, relembre-se da verdade intrínseca expressa pelo Marco Aurélio. Se algo é humanamente possível, então de fato é alcançável. Acredite em si mesmo, abrace a jornada com determinação e coloque a sua confiança na força que reside na sua própria natureza humana. Terceira pergunta: como sofremos tanto na imaginação? Como os estoicos evitam essa questão? Seria você, Lucílio, o amigo de Sêneca, ao qual ele escreveu uma carta chamada Sobre Medos Infundados? Essa é a 9ª carta do primeiro volume, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês comprarem esse livro incrível. Esse sofrimento acontece por conta dos padrões que nós criamos nas nossas mentes, devido às frustrações passadas que nós já tivemos. A gente vive em um mundo interior vasto, onde nossas emoções podem criar uma tempestade muito mais intensa do que elas realmente são. Imaginação! A imaginação, apesar de ser algo muito importante, muitas vezes pode acabar se transformando em um mestre cruel, quando a gente permite que ela nos arraste para os domínios da ansiedade e da angústia. Isso é algo que o estoicismo nos ensina, justamente a aprendermos a dar assentimento aos julgamentos corretos, a descartar opiniões e crenças pré-estabelecidas e já formadas. Quando você se ver preso nessas garras de sofrimento imaginário, é um momento de parar, respirar e questionar os seus próprios pensamentos. Você deve se afastar do problema, como eu já expliquei na pergunta anterior, e jogar a luz da racionalidade sobre o que está passando dentro da sua cabeça. Nem ao menos existimos. Somos só uma metáfora visual inteligente para personificar o conceito abstrato do pensamento. Mais uma falha dessas e você vai embora daqui, hein? Não, por favor, eu tenho 3 filhos. Matemática. Você está julgando? É um fato ou você está agindo emocionalmente baseado em todos os traumas que você já teve? Será que você não consegue aprender algo com esses traumas passados para enfrentar esse novo desafio de uma maneira racional? Existem diversas perguntas que você pode e deve se fazer para parar de sofrer na imaginação. Pergunta número 4. Como aceitar que a tempestade que nunca passará como um problema crônico? Para esses casos, você deve se lembrar sempre da reflexão de Epicteto, que a doença é um impedimento para o corpo, mas não para a vontade. É assim que eu lido com a minha síndrome de Tourette, por exemplo. Ela é algo que não tem cura. O que está no meu controle é ir ao médico, tomar os meus remédios corretamente e aprender a lidar da maneira mais racional possível. A nossa vida é como se fosse uma escultura, e nós somos os escultores dela. As doenças e problemas crônicos são como uma pedra áspera e obstinada, mas não é ela que molda a nossa essência. Como verdadeiros estoicos, nós reconhecemos as nossas limitações físicas
e entendemos que elas não são a corrente que nos prendem, e sim a maneira como nós respondemos a elas. As nossas crises, as nossas doenças não nos definem, e sim as nossas ações. Aceitar que essa tempestade nunca vai passar não significa se render, e sim abraçar a realidade com tranquilidade. A pedra bruta da adversidade nos desafia a esculpir e a encontrar a resposta na sabedoria e aceitação. Nós não somos definidos pelas nossas limitações, e sim pela maneira como nós reagimos a elas, ou seja, pelas nossas ações. Nunca se esqueça isso e tenha sempre em mente que elas estejam de acordo com a natureza humana, ou seja, sendo racional e buscando o bem comum, além das virtudes, claro. Quinta pergunta: como lidar com a falta de reciprocidade? Não consigo abstrair. A falta de reciprocidade é algo bem chato de lidar mesmo, mas é como se fossem plantas. Você planta algumas sementes, cria expectativas, mas talvez não tenha plantado num solo fértil. Será que você não criou expectativas com alguém que não merecia a sua expectativa? Você não controla as emoções das pessoas. Nunca se esqueça disso. Você controla apenas as suas ações e os seus julgamentos. Você tem que direcionar a sua energia para cuidar do seu próprio jardim emocional, cultivando as suas virtudes cardeais. Você precisa aceitar que a falta de reciprocidade pode ser resultado de muitos fatores, muitos dos quais estão além do nosso controle. A falta de reciprocidade não define a sua própria autoestima ou valor. Você é muito mais do que isso, muito mais do que as reações dos outros. Busque sempre a serenidade através da aceitação e da compreensão de que cada um de nós carrega a sua própria bagagem emocional e as suas próprias perspectivas também. Liberte-se da necessidade de controlar as ações alheias. Em vez disso, busque a sua atenção, direcione ela para o crescimento interno, para a sua autenticidade e para a alegria que podem ser encontrados independentemente das circunstâncias externas. Então senta com seu diário e comece a colocar as suas emoções no papel. E depois joga à luz da racionalidade. Reflete qual é a melhor maneira de você lidar com aquelas emoções. 3月21日、晴れ。今日は回収対象のロザリーに付き合って。 Eu vou falar isso até vocês aprenderem a acessar os seus julgamentos da maneira correta. Tanto para aprender a lidar com a falta de reciprocidade, lembre-se de que você é o guardião do seu próprio jardim emocional. Cultive a autossuficiência. Abrace a aceitação e permita que a sabedoria estoica ilumine o seu caminho para uma serenidade ainda mais duradoura. E vamos à sexta e última pergunta. Eu errei com uma pessoa e ela errou ainda mais comigo, e acabamos nos afastando. Um estoico daria o primeiro passo ou deixaria o outro procurar? Olha, diante dessa situação, um estoico considera a busca pela resolução como uma oportunidade para cultivar virtudes e fortalecer os laços. Mas também compreenderia que nem sempre o controle recai totalmente sobre as suas mãos. Nunca se esqueçam disso. Se você tem ainda interesse naquela pessoa, e aqui eu não digo um interesse amoroso necessariamente, mas em manter a pessoa na sua vida, então faz todo sentido você dar o primeiro passo. Mas esse primeiro passo deve ser motivado pelo desejo genuíno de restaurar a harmonia e de aprender com os seus erros cometidos. We don't make mistakes. We have happy accidents. Você nunca pode se esquecer da dicotomia do controle, onde algumas coisas estão e outras não sob o seu controle. A reação da outra pessoa é claramente algo que não está no seu controle. Então sim, tome a atitude caso seja do seu interesse, mas vá com isso em mente. O caminho estoico é um equilíbrio entre a ação responsável e a aceitação serena. Se você optar por dar o primeiro passo, faça com integridade, honestidade e humildade. Expresse o seu desejo de resolver esse conflito que tem entre vocês dois, aprendendo com os erros e buscando uma compreensão mútua. E aí, estoicos, respondi sua dúvida? Muito obrigado pelas perguntas e não se esqueça de deixar a sua pergunta aqui embaixo também. Além disso,
encaminhe esse vídeo para um amigo. Não vai me ajudar apenas a crescer mais o canal, mas também a compartilhar conhecimento estoico com mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo.